Ela é professora, acabou de escrever um livro, A Jardineira, e o lançamento vai ser na noite dessa segunda-feira no Teatro Municipal. E além disso, ela também foi a primeira convidada da história do nosso programa, e é a minha mãe. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e toda rosa tem seus espinhos. Eu sou Cláudia Cunha, professora, pedagoga, e a leitura pode transformar a vida das pessoas. Eu sou a Tainá Zazzini, sou estudante e atriz, e ler é viajar. Então, como que está sendo o processo de lançamento do livro agora que está chegando na reta final? Tá bem corrido, mas tá tudo organizado. E a gente preparou com muito carinho para estar recebendo nossos amigos, né, Matheus? Eu acho que além do prazer, né, da realização pessoal de estar lançando um livro, é de estar encontrando todos os nossos amigos aí. Bom, então vamos aproveitar, já vamos mostrar o livro, né? Que é o grande produto de lançamento que estava todo mundo esperando. Esse é o nosso livro. Maravilhoso. Ficou linda a capa, né? Ficou. Ficou todo ele. Todo. E a capa do livro, como a gente já disse, ela foi feita por uma artista plástica, e a editora ela teve um carinho tão especial pelo nosso livro que ela contratou uma artista plástica para estar fazendo a capa do livro. É a Juliana Calado. Juliana Calado, isso. E então ele é bonito do começo ao fim. Desde a capa até a história, mas as páginas por dentro também são muito bonitas, né? Elas têm vários desenhos de flores, assim, no começo de cada capítulo, né? Ele ficou todo detalhadinho. Muitas pessoas questionam por que a jardineira. E a jardineira vem do termo Jardim de Infância. Jardim de Infância, criado pelo pedagogo alemão Friedrich Frebel. E até quando você estava na educação infantil, era Jardim 1, Jardim 2. Em todo o mundo e até nas cidades, muitas cidades ainda conservam o termo jardim, né? Jardim 1, Jardim 2. E para o Frebel, as professoras são as jardineiras, porque ele vê as crianças como flores. Então, eu tô vendo que você trouxe aí vários materiais, né? O que tem de bom aí? Que não é só o livro, tá, gente? Eu tô vendo aqui várias coisas. Temos o convite, que também está sendo enviado por WhatsApp, né? Pelo Messenger. Por WhatsApp, por Messenger. Esse é o convite. E aí, para quem a gente não conseguir entregar o físico, né, até o dia, mas a pessoa vai levar o físico para casa, porque a gente vai disponibilizar lá também, até como lembrança, né? Porque o pré-lançamento, muitas pessoas adquiriram o livro, né, Matheus? Então, e tem algumas pessoas que moram longe, né? Então a gente não vai poder levar o convite físico, mas está sendo convidada por WhatsApp, por Messenger. Aí temos o marcador do livro. Também ficou muito bonitinho, né? Muito bonito. E temos... Aliás, esse é o marcador da própria editora, né? Que ficou super bonito. Mas mais pra frente, quando a gente for fazer, né, outras ações de venda, assim, do livro, eu pretendo fazer algumas edições especiais de marcadores com outras artes também, né? Até pra dar uma variada e pra quem quiser poder colecionar. Agora, uma coisa que eu achei muito singela e foi ideia do Matheus. Como vocês sabem, eu escrevi o livro à mão. É um livro de época e naquela época não tinha nenhuma tecnologia, né? Era tudo escrito à mão. Então eu quis entrar no contexto da época, escrevi à mão, o Matheus transcreveu para o computador. E eu fiz num caderno. E o Matheus, ele teve uma ideia muito boa. Vocês vão estar recebendo... É uma fotocópia. Uma fotocópia do caderno escrito à mão. A gente pensou em várias opções de brindes, né? Mas eu fiquei pensando, quantos livros que são literalmente manuscritos? Então por que não aproveitar isso? Então, por exemplo, passa aqui. Essa fotocópia aqui, por exemplo, é do capítulo 2. Tem de outros capítulos também. Cada pessoa vai ganhar de um capítulo, né? E eu acho muito legal porque dá pra ver a marca do branquinho, por exemplo. Os rabiscos. Os rabiscos, as correções. Então, tipo, quem estiver adquirindo com esse brinde vai ter acesso
ao jeito de pensar da autora. Sim. Como realmente foi, pelo menos uma amostra, né? Uma das 200 páginas, mas já dá para ter uma boa ideia de como que vai dar para comparar, inclusive, a diferença de como que saiu no livro na versão final, depois de todas as revisões. Essa é a primeira versão escrita à mão. Então, a gente entendeu que era muito significativo. E dá para ver que é bem uma letra de professora mesmo. Não sei se vai dar para ver na câmera. Uma letra bonitinha. É uma letra bonitinha, redondinha, feita para crianças entenderem. Então esse daqui é a cópia do original. E eu achei muito singelo, uma boa ideia do Matheus. E vocês vão estar recebendo esse pedacinho de nós também, além do livro. Exatamente. Então, só para lembrar, né, do que se trata a história, bem por cima, assim, para não dar muito spoiler para quem for adquirir o livro. Tá, o livro, ele é um romance de época de uma professora. Naquela época, o ensino ele era bem tradicional e as crianças, elas eram só consideradas dos 7 anos para cima. Do 0 ao 7, ninguém se interessava na questão psicológica, na questão de educação. E o Friedrich Frebel, ele é um pedagogo alemão. Inclusive, muitas pessoas perguntam se ele é um personagem do livro. Exatamente, porque faria sentido também, né? Sim, não, ele existiu realmente. E ele é o pai da educação infantil, porque ele criou... fala, Matheus, meu alemão é péssimo. O Kindergarten. Que é o jardim da infância. E ele começou a fazer estudos justamente nessa faixa de idade, do 0 aos 7 anos. Aí criou o jardim da infância, que hoje é a educação infantil. E a Celine, ela era super tradicional, tanto na escola quanto em casa com a filha dela. Quando ela encontra um livro dele, tudo muda. Uhum. E ela passa para aquela catarse mesmo, dela própria, né? E ela resolve mudar a forma de ensinar as crianças, né? Porque ela seguia aquilo que ela tinha aprendido, mas ela mesma não estava satisfeita, né? Alguma coisa dentro dela estava tipo, mas será que é só isso, educação? Sim. E ela criava a filha dela assim, a filhinha dela era muito infeliz, né? Uhum. Porque não podia brincar, não podia nada, era um adulto em miniatura. Aí o livro se desenvolve dessa forma. Essa mudança, muitas pessoas foram contra, né? As diretoras, as amigas de escola, mas também teve quem apoiou. E eu inseri na história também crianças... PCDs autistas, no caso autista, né? E agora tem que ler pra saber o final. É muito bonito, as pessoas que já leram o original diz que choraram, né? Sim, a gente teve um depoimento de uma leitora que ela falou que, nossa, foi a coisa mais especial que ela leu aquele ano, né? Então, e além do romance, tem toda a metodologia do Frebel, mas contada de uma forma de história, porque os livros técnicos são importantes, sim, mas eu acho que tudo que é contado em forma de história é mais fácil de aprender, tem mais significado, né? E é interessante porque o livro mais importante, por exemplo, para quem estuda teatro, que é o que a gente tem que estudar no curso, né, é a preparação do ator, que é o primeiro livro de uma série do Stanislavski, que é o Konstantin Stanislavski, que é um russo, que ele reformulou um modelo de se fazer teatro baseado nas peças do Tchekhov e tal, que era uma coisa mais realista. E ele escreveu esses livros, e são os mais importantes do teatro. Todos eles são romances. São romances, tem personagens, cada personagem tem a sua personalidade. O romance se passa num espaço de ensaios em que o diretor vai ensinando e os alunos vão contestando, e tem a parte pessoal da vida dos alunos. E assim, isso que torna um aprendizado tão significativo. Você não esquece o que você aprende no teatro porque você lembra da história, você se importa com aqueles personagens, né? Que é o Kostya, no caso, que ele é o principal, e aí ele vai aprendendo as coisas com o diretor, que nada mais é do que o alter ego do próprio Stanislavski, né? Então eu vejo que a Jardineira, ela vai muito nesse sentido também, de ensinar, de diluir o ensinamento em uma história. Sim, aí algumas pessoas também perguntaram, Cláudia, mas o seu pedagogo preferido é o Friedrich Frebel? Então tá, todos os pedagogos são importantes. Eu penso que cada um é um tijolinho que ajuda, né, a nós trabalharmos. E não é que ele é o mais importante para mim. Ele foi o precursor, ele foi o primeiro que enxergou a criança dos 0 a 7 anos. Tanto é que a Maria Montessori, ela se baseou os estudos nele, e os outros pedagogos também pegaram alguma coisa. Ele colocou brincadeira, música, brinquedos na educação, tanto infantil quanto da fundamental, enfim. E tudo hoje é lúdico, né, Matheus? E você, um dos melhores jeitos de aprender é por meio de jogos, né? Por meio de jogos, brincadeiras. Então imagina hoje, qualquer nível de educação, sem brincadeira, jogos, música, a ludicidade. E foi o Frebel que viu isso. Então, não é que ele é meu preferido. Ele foi precursor. Eu penso assim,
é como se todos os pedagogos fossem meus amigos. O Freire é meu amigo preferido. E o que está sendo planejado, então, para esse lançamento? Tá, a gente vai entregar os livros que foram vendidos no pré-lançamento. Na pré-venda, né? Na pré-venda. Aí, muita gente depois que foi vendo as matérias, porque nossos amigos da imprensa foram muito gentis, a gente está agradecendo e está esperando todos vocês lá. A gente também está convidando. Teve muitas matérias que as pessoas viram depois da pré-venda. Uhum. E... porque a pré-venda foi um período muito curto, né? Foi. A gente teve um mês desde que o livro foi, chegou pronto pra gente. Não, ele não estava impresso, mas estava lá o projeto prontinho. Aí eles falaram, agora começa a pré-venda, vocês têm um mês. Então foi, tipo assim, do final de outubro até o fim de novembro, um mês. Então foi muito curto para as pessoas ficarem sabendo. Sim, aí nós tínhamos uma meta da editora para vender, batemos a meta. E depois, a gente estava esperando o livro chegar, atrasou um pouquinho, né? Uhum. Mas chegou. Então, e depois muitas pessoas foram vendo essas matérias antigas, né? Porque elas vão repercutindo depois, né? Sim. Aí começaram a entrar em contato com o Matheus e comigo. Cláudia, eu quero o livro. Aí a gente resolveu comprar os livros, né, Matheus? Uhum. Para estar vendendo lá no teatro no dia também. Então, se você não conseguiu adquirir o livro na pré-venda, vai ter livro para vender lá, tá? E vai ter música, vai ter uma música que eu amo e que todas as professoras amam, mas é segredo. E o mais importante, né? Vai ter comida. Sim, vai ter comida, gente. Eu tô até preocupada porque a gente adora comer, né, Matheus? Como que a gente vai autografar e comer ao mesmo tempo? Exatamente, eu acho que a gente vai acabar não comendo. Ah, não. A gente, é muito chato pra gente fazer um pratinho assim e autografando e comendo. Ah, não sei. Chato, né? Acho que é perigoso que é alguma coisa no livro da pessoa. Sim, né? A gente vai ter que se... A gente tá preparando umas coisas bem gostosas pra vocês, porque é um ambiente, assim, informal. Mas vocês vão ser muito bem recebidos, como eu falei, é uma realização minha, do Matheus, e é muito legal da gente estar fazendo isso junto. É mais um projeto nosso, o João ele tem os projetos dele, eu tenho os meus. E a gente tem os nossos. E nós temos os nossos, que esse é o segundo, o livro e o programa acontece, né, Matheus? Aliás, isso é a marca de um relacionamento saudável, né? Sim. Eu tenho os meus projetos, você tem os seus, a gente tem os nossos, Sim. e a gente se ajuda. Sim, qualquer relacionamento se baseia nisso, né? E, como eu disse, vai ter música e a gente quer a presença de todo mundo lá. O principal é isso, nossos amigos estão lá, tem gente que a gente não vê há muito tempo, né? E é a celebração de quantos anos de trabalho? 24 anos já de professora, né? Mas como escritora? Não. Sei o que ele tá perguntando. Não, porque quando você começou a escrever? Eu comecei a escrever no primeiro ano primário. Não, mãe, o livro. Ah, Matheus, eu não sei. O livro eu escrevi em 6 meses. Exatamente, mas faz quanto tempo? Ah, faz bastante tempo. É isso que eu queria chegar. Olha, o livro foi assim, eu escrevia nas minhas horas vagas, que são poucas, e eu falei que, numa entrevista, eu falei que eu tive muita facilidade para escrever, justamente porque eu sempre leio muito, né? Aí o livro ficou pronto em 2 meses. Aí eu pedi para o Matheus transcrever para o computador. E ele falou, não, mãe, eu vou fazer sim. Demorou 6 anos. Mais ou menos. Agora. Mas lembrando que teve a parte das revisões também. Depois que já estava transcrito, teve várias revisões. Sim. Aí teve aquelas chantagens de mãe, né? Que não pega nele, né? A gente só brincava. Falando que você ia morrer antes do livro estar pronto, né? Eu falava assim, olha, Matheus, eu sempre cobrava, Matheus, o livro. Não, mãe, eu vou fazer. Aí ele tinha outro projeto, porque quem conhece o Matheus sabe que ele não para, né? Ele tá sempre inventando coisa. Aí um dia eu falei, né? Falei, olha, Matheus, quando eu morrer, você faz o livro, põe em cima do túmulo, eu vou ficar feliz. Então, eu acho que isso mexeu um pouco com ele. Na brincadeira essa parte, o que eu perdoo? Porque foi uma perfeição, demorou, mas ele fez com capricho a revisão, o processo de acompanhar a capa, agora o processo de lançamento, porque ele é muito detalhista. Então, tudo bem que demorou, mas valeu a pena. E agora voltando um pouco para a história, tem uma parte da história que eu gosto muito, porque tem toda uma parte que mostra a infância da personagem principal e ela na escola. E aí a gente vê um pedaço da vida dela ali na escola, um pedaço dela da vida com os pais na zona rural. E aí você se baseou em Harry Potter, esses livros que se passam em escolas? Porque eu vejo muito daquela vibe do Harry Potter, sabe? O dia a dia dela na escola, com os colegas, com as professoras, tendo as aulas. E é uma das partes que eu mais gosto do livro, que me remete direto a Harry Potter.
Eu acho que não só Harry Potter, mas são tantos livros. Você sabe que eu gosto muito de literatura inglesa. Tem mulherzinhas também. Tem mulherzinhas, tem aquela que você me deu a coleção inteira, gente. Jane Austen. Isso. Então, assim, sempre se passa na escola ou internato, né? Então, é muito esse ambiente, assim, essa vibe. E eu acho que assim, acho que Freud explica, né? A minha vida sempre foi escola. Eu falo que eu entrei na escola com 5 anos, eu ainda não consegui sair da escola, né? E eu acho que tinha que ter essa rotina, acho que tinha que ter essa coisa de escola. É muito gostoso, né? É aquele dia a dia. E como é uma coisa de época, também tem muitas curiosidades que as pessoas não sabiam como que funcionava. Tanto a vida dela na casa como na escola, né? São costumes de época, costumes diferentes, né? E também uma parte muito importante do livro é o relacionamento dela, né? Com o personagem do Matthew, que é o marido dela. Então tem a parte da infância, tem a parte da família dela, com todos os dramas ali. Tem a parte profissional, que é a que vai atrair mais a atenção das professoras, né? É muito completa essa história da Celine, né? Eu peguei ela desde a infância, meu relacionamento com os pais dela. Os pais dela queriam muito que ela fosse professora, né? Porque era uma profissão valorizada na época, e não que não seja, né, ainda. Mas podia ser mais, né? Podia ser mais, fica a dica. Mas, e o pai dela fez de tudo, né, Matheus, para ela estudar, e naquela época era pago, né? Tanto é que quando a moça ia para a escola normal, era um internato, tinha que fazer todo um enxoval, né? Se preparava tudo, assim. Aí passa contando a vida dela lá na escola, né? Bem rígido também. E a postura que se exigia das moças, né? Das normalistas. É uma parte bem gostosa. Eu gosto das coisas de época, né? E qual que é a importância da escola, então, na sua vida? Você que nunca saiu da escola. Tudo. A escola é tudo, né, Matheus? A escola é valores, a escola é amizade, é respeito, é a parte acadêmica de aprendizado. A escola é tudo. Pra mim é tudo. Eu não me vejo sem estar numa escola, mesmo porque eu sempre estive. E eu amo o que eu faço. Quem me conhece sabe, né? Eu acho que eu sou uma das poucas que consegue ficar meio deprimida nas férias. A primeira semana eu gosto muito, na segunda eu já vou ficando meio assim. Já vai dando saudade, né? Vai batendo a saudade das crianças. Eu gosto muito de conversar com as crianças. Não só a questão de ensinar, eu gosto de conversar com as crianças. E surge cada pérola, né? Sim, isso e não só pérola, a faixa de crianças que eu trabalho, que são 5 anos, 6, eles têm uma verdade, uma inocência, né? Aquilo que a gente vê depois que cresce, às vezes uma dissimulação, um cinismo. Isso não existe. Não existe na criança. Quando a gente fala assim, a criança é pura, não é uma frase feita. A criança é verdadeira de verdade. Verdadeira de verdade. Então, e é muito legal também, porque você chega lá, pelo menos você escuta 10 vezes por dia, eu te amo. Porque a criança, quando gosta, isso melhora. Ela faz questão de demonstrar. Ela faz questão de demonstrar, ela não esconde sentimento. Então você sai de lá super bem, né? É o ambiente que eu gosto, é o ambiente de estar com criança. Eu nunca quis nenhum cargo de direção, já fui convidada 3 vezes. Eu nunca quis sair da sala de aula. E eu trabalhei com educação infantil, ensino fundamental, educação de adultos, mas quando eu tive que fazer a escolha, foi educação infantil. É o que pega mesmo, né? É o que pega e é o que me realiza mesmo. Não, e é um ambiente muito mágico, né? Eu também trabalho em escola e agora tá chegando os novos materiais didáticos que vão ser distribuídos no Volta às Aulas, né? E eu fui lá fazer um vídeo desses materiais e aí, depois que eu tinha gravado, eu peguei, abri uma apostila e na hora que eu vi o conteúdo dela, sabe, bateu uma saudade instantânea do ensino fundamental, principalmente, né? Que era uma época muito gostosa. Ainda tá na escola, mas... Ela tá no infantil ainda. Já é meio triste, já. Já é. E você tá no 3º ano, né? Tô no segundo. No segundo. Tudo bem. No próximo ano tudo já muda na sua vida, né? E é muito louco isso, porque é uma transição muito grande. Eu acho que fica muita saudade da época de escola. Quando a gente tá saindo é muito empolgante, tipo, nossa,
vou virar adulto, universo de perspectivas, o que eu vou fazer? Vou fazer faculdade, vou fazer curso, vou tirar carta. Desespero, vou ter carreira, vou ter comida. Mas depois de um tempo, e já tá começando a chegar esse tempo pra mim, bate uma saudade, assim, daquela época que era mais simples, que você só precisava se preocupar em estudar pra prova de química. Sim. Eu acho que isso é pra todo mundo, né? E os professores têm muito isso também, né? Você lembra da educação infantil, né? Cara, Semana passada, você lembra? eu lembro de algumas coisas. Eu na creche, eu fui pra creche, né? Lá era muito gostoso, porque a gente tinha a hora de brincar e a gente ia pro pátio, aí tinha uma hortinha lá, aí a gente comia da hortinha mesmo. Na hora do almoço a gente pegava a nossa própria comidinha, as tias deixavam as panelas e a gente ia pegando pra gente. Era bem gostoso. É muito louco um projeto. As escolas têm esse projeto de hortinha, né? Que você ensina a criança que ela tá comendo o que ela mesma produziu com as próprias mãos, né? Nós já fizemos projeto de horta, né? Então, aí você vai desde a semente, né? E as crianças trabalhando na terra. E a gente vai lá molhar. E depois é isso que a Tainá falou. Elas vão colher e comer, né? Então, isso é ensino significativo. É diferente de você fazer uma aula expositiva e falar, ó, essa é a parte das plantas. Porque lá também, slide, né? Isso, a partir do momento que você vai tirar, por exemplo, uma cenoura, você está demonstrando a raiz dela. É diferente de você mostrar uma planta e falar, essa é a raiz, sua caule, né? Então, a gente trabalha tudo, né? A textura da terra, a textura da água, a ajuda, companheirismo, enquanto um pega a água, o outro pega a terra. É fantástico esses projetos. Trabalho em equipe, né? Sim, essa é a linha do Fredel. Sim. Vamos sair da sala de aula? E ele gostava muito dessa coisa da natureza. Quanto mais ficar em contato com a natureza, mais a criança ela vai ter essa evolução, né? E entender de fato o mundo, né? Sim. Aquele negócio de plantar um feijãozinho no algodão, nossa, pra ir ver crescendo. Todo mundo já fez isso. Todo mundo, essa é tradicional, né? Mas é por conta disso também, de ver a raiz, né? Sim. E é muito louco mesmo, né? Nossa, eu vou viajar aqui. Você já pensou como é louco o lance de que você enfia uma semente embaixo da terra? Sim! Aí você fecha o buraco e deixa lá. Daí o negócio vira uma árvore. Tipo, todas as partezinhas, aí depois quando você vai ver realmente os slides e tal, é tipo... Não tem nenhum botão que você aperta pra ativar o processo de crescimento. Não. Sozinho a semente vai entender que ela tá na terra e vai começar a crescer. A natureza faz o trabalho dela. E isso também ajuda muito as crianças a entenderem, né, e conviverem com a ansiedade. Porque não adianta você ficar ansioso para daqui 3 dias o feijão tá desse tamanho. Cada coisa tem seu tempo, tem né? seu tempo, com calma. Então isso a gente vai trabalhando com as crianças também. Então esses projetos envolvem tudo que a gente puder trabalhar a nível de ensinamento, a nível emocional, a nível psicológico com as crianças, a gente trabalha. Por isso a educação infantil é tão importante, porque é o alicerce. É a base. É a base. Ela tendo essa base, depois vai. Entendi. A responsabilidade também da criança ir regar o feijãozinho. Ela tem que entender que sem ela não vai acontecer aquilo lá, né? Que cada um tem seu papel. Sim. E voltando pro lançamento, que a gente deu uma devagada, né? E a gente poderia ficar horas aqui, né? Eu gosto. Não algo não. Exatamente. Quem que tá colaborando aí pra dar certo, né? Uma dessas pessoas, eu sei que é o João Firian. O João Pedro, ele é o assessor do Tarcísio da Cultura. O Tarcísio da Cultura. Sim. O João Pedro. A Jennifer Reis. Que é uma das atrações e que já foi entrevistada aqui também. Ela já foi entrevistada aqui. Ela é a gestora da Neves Isanello. Ela é uma pessoa fantástica. É uma pessoa que só está fazendo a nossa escola cada vez tá em destaque, assim, né? E ela é cantora gospel. Então, como eu disse, essa música que eu gosto muito, eu tenho certeza que vocês vão gostar também, eu pedi pra ela estar cantando lá. E ela é um doce, você conhece ela? Sim, nossa, é uma pessoa iluminada. É iluminada. E na hora, ela já aceitou e já tá ensaiando. E eu ia até falar lá no lançamento disso, mas eu vou falar agora. A relação que a gente tem lá na escola com a Jennifer é mais ou menos assim. Eu sempre penso, não importa as obras que você faz, ninguém vai lembrar do que você fez. Eles vão lembrar do jeito que você trata as pessoas. E a Jennifer, ela é uma pessoa muito humana. Então, ela é uma que está ajudando a gente. As minhas estagiárias,
Bastante gente, né, lá? Bastante gente, graças a Deus, né? O que a gente descobriu também? Nós temos muitos amigos, né? E é legal assim, porque os amigos do Matheus estão se transformando nos meus amigos, as minhas amigas estão se transformando nos amigos dele. Então a gente está num processo sem... É simbiose. Simbiose. Um crossover também. O Matheus é jornalista, me trouxe aqui para comunicação, eu sou professora, agora ele é professor também. Então parece que as coisas estão meio que casando. E o tanto que você está gostando de comunicação é o tanto que eu estou gostando de dar aula. E eu espero, né? Eu vejo como você trabalha com a educação, eu espero que durante o tempo, né, que a gente estava juntos, eu tenha passado para você como que deve ser esse processo de educação, né? Como conduzir com os alunos. Eu sei que você está fazendo isso porque você está tendo um retorno positivo. É muito... É difícil. É diferente de tudo, porque quando você é professor, você tem que se colocar no nível de conhecimento que o aluno está agora. E às vezes é muito difícil você ter essa empatia. Sim. Né? Eu não sei, é difícil explicar, mas eu não posso cobrar deles uma coisa que eles nunca tiveram contato, né? A gente vive muito numa bolha e acha que passa a pensar que todo mundo sabe o que a gente sabe. E não é assim, né? Cada pessoa tem o seu universo de conhecimento. Tanto que eu falo, eu aprendo muito com eles também, né? É um clichê, mas é verdade. Eles têm o universo de conhecimento deles, cada um. Mas eles estão lá, nesse caso, para aprender aquela matéria que é a minha. Então, eu tenho que dar uma segurada e ir construindo esse conhecimento, e aí vai surgindo muita coisa legal durante os projetos, né? E aí que é muito satisfatório, o retorno, né? Sim. Quando você vê eles realmente aplicando aquilo. Eles não podem e não têm condições de estar no seu nível de conhecimento, mas você pode estar no nível deles. É o que eu faço. Na hora, eu sou professora, mas eu sou uma criança de 5 anos também. Eu faço essa ponte. Como que eles estão vendo? Como que eles estão pensando? Então... Exatamente. Você tem que entender até o modelo de pensamento de cada um, né? Cada um vai aprender de um jeito. Tem uns que são mais práticos, tem uns que são mais teóricos, né? Sinestésicos, então... Respeitar cada criança, porque cada criança é individual. Então, um vai mais rápido, um vai mais devagarzinho. Não interessa. E outra, cada um lá tá com o seu objetivo. Sim. Nem todos, no caso eu tô dando aula de TV e cinema, nem todos querem ser cineastas. E nem todos querem mesmo atuar no filme, às vezes eles estão lá por hobby, você tem que respeitar, esse é o objetivo deles. Claro, se eles forem se apaixonando durante o processo e aí que quiserem, né, quererem fazer alguma coisa, aí beleza, melhor ainda, porque eu vejo essa pessoa mais envolvida. Mas se ela tá lá por hobby, tá ótimo também, esse é o objetivo dela, a gente tem que ajudar ela a chegar lá também, né? Então respeitar também qual que é o objetivo de cada um. E eu fico feliz quando você chega e fala, mãe, hoje é dia de dar aula, né? E o seu olho brilha. E eu tenho esse brilho e ainda não se apagou, eu espero que nunca se apague. E você já é um grande educador também. Espero que sim. Vou chegar lá. Mas enfim, chegando aqui no final da nossa conversa, né, que hoje é mais curta, porque a gente está correndo atrás do lançamento. O que você pretende fazer, então, depois desse lançamento? Eu sei que você já recebeu alguns convites para palestras, aí outra, né, vai continuar distribuindo o livro. O que você pretende fazer em relação à Jardineira e aos próximos, se é que tem próximos? A Jardineira, ela vai ser bem divulgada, a gente vai trabalhar em feiras literárias, pretendemos. Esse daqui é o primeiro filho, né? E é o que dá mais trabalho, porque aí a gente não sabe ainda os processos. Mas eu espero que não seja o único, né? E a gente já tem um projeto de escrever um novo livro, só que aí é de uma personalidade de São João da Boa Vista, é claro, que é uma professora. Eu acho que eu não vou desvencilhar disso nunca, né? É a sua marca. É uma professora da 1920, pouco conhecida. E se lembrar que 1920 era super tradicional, ela já era da linha do Frebel. Então, eu já convidei o Matheus para estar escrevendo esse livro comigo, porque ele vai ser com fotos e documentos. É uma professora que existiu realmente. E ela era super construtivista, mesmo nessa época. Como que chama quando o livro tem documentos e fotos? Documental, né? Livro documental. Tem livro reportagem, mas não deixa de ser um livro documental, né? Só que vai ser nessa mesma... Só que não vai ser documental, tipo, histórico, né? Que nem você falou. Não vai ser histórico. Vai ser assim, de novo, vai ser um romance contando a história dela. Mas vai ter fotos, documentos. Eu já estou em contato com o neto dela.
que ele tem todo o material. É uma pessoa pouco conhecida na nossa cidade e vai surpreender muitas pessoas, né? E o meu objetivo com essa história é que conheçam a história dessa professora. Perfeito. E agora a questão de palestras e divulgação da jardineira. Não, aí eu tô aberta a convites, né? Porque quando a gente fala da jardineira, a gente fala desse método de ensino que a cada dia, né, tem que estar sendo feito desse jeito. Então, a literatura do Froebel, ela é muito rica. Uhum. Então, a gente pode trabalhar de muitas formas, né, Matheus? Inclusive o Lego, que é obrigatório nas escolas hoje, também é influência dele. Blocos lógicos. Só que tem que ter todo jeito de trabalhar, né? O jeito certo. Então, eu tô aberta aí a palestras, a convites das escolas. Não só para divulgar o livro, mas para divulgar o trabalho dele, né? Que é muito importante também para as professoras. Para as professoras e para as futuras professoras. Para as estudantes de pedagogia. Aliás, eu pego mais nas estudantes de pedagogia. Eu acho que esse livro dá uma base muito grande. Uhum. Para quem quer se tornar professora. Eu acho que quem lê no primeiro ano, aí é capaz de se apaixonar e dar um gás para fazer a faculdade inteira com mais, né? Sim, não, eu quando li esse livro, eu me apaixonei. Eu queria ser professora. Você falou pra mim que você escreveu um livro que você queria ler e nunca encontrou, né? Sim, foi assim. Eu queria essa história. Eu queria a história do Froebel em forma de um romance de uma professora. E eu comecei a procurar na internet. Será que existe esse livro? Não existia. Aí o Matheus estava no computador pedindo livros também que a gente pede, né, nas plataformas aí. Aí eu falei, Matheus, eu preciso de um livro. Ele falou, tudo bem, mãe, fala o nome aqui, eu já peço pra você. Eu falei, então, é que ele não existe. Aí você falou, né, aí fica difícil, né, mãe? Eu falei, olha, eu vou escrever esse livro. Exatamente. E ele falou, tudo bem. Então, eu gosto muito do Matheus, ele é bem assim, ele compra as ideias, né? Tudo bem, mãe, então escreve. Eu falei, eu vou escrever, depois você digita. O livro era pra mim, nisso, né, Matheus? Pra eu ler. Eu falei, eu vou escrever, depois você digita, a gente faz um livro meio que artesanal, porque eu quero muito ler esse livro. E esse livro existe. Existe mesmo, a gente não trouxe. Nossa, né? podia ter trazido, verdade, tá lá em casa. Isso, aí foi esse processo. Aí no Natal, ele pegou e encadernou o livro e me deu de Natal. Eu fiquei apaixonada pelo livro. Quando eu falei, se uma estudante, né, ler esse livro, ela vai se apaixonar. E as professoras vão relembrar aquele ideal, porque às vezes está tão... o dia a dia, né, as dificuldades... Às vezes você perde contato com o que fez você querer essa área, né, no começo. Sim, aquele ideal que você tinha. Por que eu quero ser professora? Eu acho que para as professoras, né, vai reencontrar esse ideal, e para as estudantes vai encontrar esse ideal. Muito bom. Bom, chegando no final, tem alguma coisa que você queira dizer antes da gente terminar? Olha, Matheus, eu acho que o segredo, a beleza da vida, eu não vou falar de envelhecer, tá, gente? Da vida, tá? Esse processo. É você ter um sonho e você acreditar no sonho, porque é possível, né? Então, o livro A Jardineira, para mim que sou apaixonada por literatura, ser escritora é um sonho. E A Jardineira é outro sonho. Então, o processo da vida é isso. Acredito nos seus sonhos. E eu acabei 2022 como escritora e como co-apresentadora do programa, que eu nunca pensei, né? Porque eu morria de medo de câmera, sempre apoiei o Matheus como jornalista, mas eu vi essa desenvoltura dele, mas eu nunca sonhei com isso, né? E até no começo foi difícil, bem difícil pra mim. Agora não, agora já... agora é que é minha casa. E é muito louco porque, por exemplo, essa questão de acreditar no sonho e fazer. Mas a verdade é essa, você tem que pegar e fazer. Porque, por exemplo, no caso do livro, né, até chegar nesse ponto, dá trabalho. E é muito louco, porque quando você entra numa editora, provavelmente todas as editoras hoje são assim. Elas vão te dar um monte de manuais e vão te dar cursos em vídeo e por mais que você leia, por mais que você assista, é claro, isso ajuda, é um ótimo guia.
mas você só aprende fazendo e pelejando e errando, né? E, nossa, tomando no nariz. É isso, porque você só vai entender todo o processo depois de ter feito a primeira vez, né? Por isso que eu falei, você falou que é o primeiro filho, e é mesmo, né? Deu trabalho pra sair, porque a gente foi tentando encontrar o caminho, esbarrando e fazendo acontecer. E recuando e voltando. Então, nossa, pra lançar o próximo vai ser muito mais fácil, né? Espero que sim, né? E esperamos vocês segunda-feira lá no teatro. E é isso. Tá bom, então pra terminar, por que escrever? Olha, por que escrever? Poderia falar várias coisas, mas eu vou falar o que eu sinto. Isso eu ouvi de uma escritora minha. Eu comecei a ler desde os 6 anos, não parei mais. Eu sou meio que compulsiva, Matheus sabe, eu não posso passar perto de uma livraria. Eu tenho necessidade de ler todo dia. E eu acho que aquilo vai entrando em você, vai entrando, durante uma hora tem que sair. E foi o que aconteceu. E o sonho de ser escritora, eu acho muito bonito, né, Matheus? Você tá deixando um legado, você tá deixando teu nome. Um dia eu não vou estar aqui. Como diz o Cortella, eu vou partir. Eu não gostaria, mas eu vou. Né? Você falou igualzinho a ele. Também, que bom. Então, só que o dia que isso acontecer, eu deixei um legado, né? Não só na questão do livro. Eu deixei um pouquinho em cada criança que eu trabalhei, em cada aluno que eu trabalhei, em cada escola que eu passei, eu deixei um legado. Mas deixei esse também, né? E o que eu gostaria de falar para os educadores, para os pais, as crianças precisam ler desde cedo. As crianças, adolescentes, a leitura é essencial para a vida, para o trabalho. Não tem jeito, né, Matheus? É o que transforma, né? É o que vai fazer com que uma pessoa entenda melhor a realidade em que ela vive e também ela a si mesma, né? E também... Eu sempre defendo que é muito importante você ler livro técnico e livro de romance. O técnico vai te ensinar habilidades, né? Mesmo que seja de autoajuda. E o romance vai te ensinar a lidar com as coisas por meio de histórias. É tão importante quanto. E agora, como mãe, eu tenho a felicidade de ter passado esse amor à literatura pro Matheus. Porque desde pequenininho, ele via eu com o livro na mão. Porque não adianta você chegar para a criança e falar, olha, leia que é importante. Isso vai entrar para uma vida e sai para outra. A partir do momento que a criança vê você com um livro na mão, ela vai ver o exemplo. Então, o Matheus sempre me viu com um livro na mão. E eu nunca falei, Matheus, você tem que ler. De repente ele estava lendo. E é assim até hoje. E ele é, como eu também, compulsivo por livros. E para a profissão dele, ele é jornalista. Imagina um jornalista que não lê. É complicado, vida, né? Exatamente. Um dos deveres do jornalista que a gente faz no juramento é zelar pela língua portuguesa, por exemplo, né? Sim. Então, já vai a importância da leitura, né? E o vocabulário de mundo, de ideias, porque expande sua mente. E você pode... você não fica refém de uma opinião. Uhum. Você pode ter a sua opinião. Exatamente. Eu gosto muito de fazer assim, sobre um assunto, Matheus, comprar 3 livros, cada um no seu ponto de vista. E depois eu fecho com o meu. Eu fiz isso na política. Comprava um livro de esquerda e um de direita. Vamos bater aqui e comparar. Qual é a minha opinião? Sim, então eu acho que essa é a verdadeira leitura, uma leitura mais crítica, né? E eu fico com a minha opinião. E só fechando também, vai ter novidade na escola, né? Novidade na escola? Que escola? Na minha. Vai? Vai. E vai trazer aqui pro Acontece? Boa. Posso falar agora, mas tem a ver com literatura. Interessante, muito bom. Fantástico. Eu queria falar, mas eu não posso falar. Bom, tudo bem. Tudo bem. Mas eu vou trazer aqui, como eu disse, a nossa gestora, ela é bem comprometida, né? E vai ter uma novidade muito boa para a comunidade, para os pais, para as crianças e para todos nós lá da escola. Beleza, então logo a gente vai anunciar em primeira mão aqui no Acontece. Sim. Bom, muito obrigado pela entrevista, pela companhia
você é a primeira entrevistada que vem 2 vezes ao programa, né? É verdade. Você foi a primeira entrevistada. Nossa, bem que eu venho toda semana no programa. Você é como entrevistada, né? E eu Você acho abriu o programa a primeira vez e agora tá sendo a primeira a repetir. e olha que evolução que teve da primeira entrevista pra essa. Olha só que ponto a gente Sim. tá, né? A primeira entrevista eu tava muito nervosa, eu nunca tinha feito uma entrevista e eu não queria fazer. Eu até tive uma discussãozinha com o Matheus, falei, eu não vou fazer porque eu não gosto de câmera. Você é meu filho, você vai ser meu assessor de imprensa, eu não vou aparecer em lugar nenhum. E eu tava tensa, né? Eu entendo do assunto, né? Da educação, do livro e tal, mas eu não gostava dessa coisa de câmera, né? E agora, como eu falei, é tão normal, né? Mas foi porque ele é um bom professor, ele teve paciência, ele me ensinou as técnicas, deu puxão de orelha bastante. E eu acho que é isso, porque o professor, ele tem que mostrar quando não tá no caminho, né, Matheus? Faz parte também, né? Eu descobri um outro lado meu bravo e estressado. É bravo e estressado, gente. Ele me chuta embaixo da mesa. Não chuto não, essa mesa é fechada embaixo. Não tem como. É verdade. Aqui, no outro estúdio, ele ficava me chutando. Aí eu falei, para de me chutar. Comigo não funciona essas coisas, não. Mas é isso. Às vezes é necessário. Bom, agradeço então por ter vindo mais uma vez aqui. A Tainá, que tá na parte técnica e comentarista, tá fazendo o dobro de atividades aqui hoje. Tô 2 em 1 agora. E também, lembrando então que o nosso lançamento acontece na segunda-feira, às 7 horas da noite, no foyer do Teatro Municipal, que é aqui no centro de São João, no final da Avenida Dona Gertrudes, do lado da Prefeitura. Enfim, um dos prédios mais conhecidos de São João. Só perguntar do Teatro Municipal, alguém com certeza vai saber indicar onde é. E eu agradeço pela sua audiência, pela sua companhia. Espero que tenha gostado, aprendido e se interessado pelo livro e se apaixonado como a gente está apaixonado até agora, né? Mesmo tendo acompanhado desde o começo, ainda é uma coisa que eu pego na mão e fico impressionado com a qualidade do material, do texto, e é apaixonante mesmo. E eu espero vocês lá no lançamento e por enquanto agradeço pela companhia, pela audiência e até a semana que vem no Acontece.